Ela é pequenininha como eu no tamanho, mas ela é uma mulher gigante. Pode vir, minha irmã. E bonita, né? Vou falar, Deus... É, meu irmão. Você orou, né? Oração. Amém. Amém, oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, Pai, por até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça. Pai, eu venho entregar em Tuas mãos a vida do Teu servo, Senhor. Usa ele, fale da forma que o Senhor assim vai permitir, Senhor. Fale poderosamente, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Essa oração que eu te faço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ai, desculpa, irmão, estou muito nervosa. Amém. Muita lábia, né, irmãos? Eu sei que você pensou isso. Graças e paz, amém? Que bom sentir a presença de Deus. Que bom estar na casa do Pai. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. O Senhor me deu uma palavra hoje bem pastoral, bem didática. Não está tão bom hoje para dar uns glórias, mas tá bom, amém. Hoje, a Luísa foi assunto lá em casa, nós estávamos falando sobre fazer as coisas com excelência. Obrigado, minha irmã. No domingo, nós falamos aqui que o nosso culto, quando a gente entrega ao Senhor em sacrifício, um sacrifício de vida, como Jesus fez, o nosso culto, ele testemunha que somos filhos de Deus. E nós falávamos lá em casa hoje sobre a excelência e o zelo que a Luísa tem em fazer as coisas, né? A Maria estava me mostrando as ideias, o que estão costurando aí para fazer. E nós falávamos disso, como que tudo que a Luísa se propõe a fazer, ela sempre põe um dedinho de excelência para fazer, né? E hoje, talvez você pense, um culto, um feriado, a igreja está bem vazia hoje, mas a Luísa não entregou aqui um simples dirigir um culto, falar alguma coisa, não. Você percebe a excelência, a sensibilidade de estar conectada com o Espírito Santo de Deus. Então, minha irmã, que isso continue testemunhando a nós. Quando um filho de Deus sacrifica um verdadeiro louvor, isso testemunha de que ele é um filho de Deus. Então, hoje, Luísa, você testemunhou na minha vida que você é uma filha de Deus. Então, que assim seja conosco, irmãos, que a nossa vida testemunhe que somos filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. Gálatas 5, a partir do versículo 13, diz assim, em Gálatas 5, a partir do versículo 13: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estarão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Como o pastor Josias disse hoje aqui, a palavra de Deus ela é tão explicadinha. O colecionador de virtudes. O colecionador de virtudes. Hoje é o dia das crianças. E eu estava lembrando essa semana, porque lá no meu trabalho alguns colegas já bem adultos estavam conversando sobre o álbum da Copa. E trocando figurinha. E homens avós com um saco de figurinha indo na sala do outro, trocando figurinha da Copa. E a Maria falou que o Bernardo também queria um álbum, enfim. E eu estava pensando, por hoje ser o dia das crianças, que quando crianças, nós temos manias de colecionar coisas. Eu lembro que quando eu era criança, eu colecionei figurinhas de Copa, figurinha de tantas coisas. Eu lembro que eu colecionei cartão telefônico. Quem já colecionou cartão telefônico? E era legal que tinha cartão de cidade, de capitais do país, e é coisa de velho isso, né? Tem quem colecionasse ficha, tem quem colecionasse filmes de videocassete, e de tantas formas. Quando nós éramos crianças, a gente tinha o hábito de colecionar. Ô Duda, põe um fundo aí que fica tão estranho sem nada. Eu lembro que na época de Cosme e Damião, nós colecionávamos bala e juntávamos as garrafas PET, e depois a gente via quem tinha mais bala de coco, que era a que tinha mais e era a mais ruinzinha. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que nós, enquanto crianças, nós tínhamos esse hábito, e adolescente, de colecionar coisas. Mas essa noite nós vamos ver aqui uma prática que para nós precisa ser tão viva, que é a de colecionar virtudes. Então, essa noite, eu queria que você pensasse nisso e dissesse para alguém que está perto de você: colecione virtudes, seja um colecionador de virtudes. E como isso é coisa de criança, é importante lembrar que Jesus disse que das crianças era o reino dos céus. É importante a gente frisar que virtude é algo tão inerente a uma criança. Quando a gente olha para uma criança, nós podemos ver tão naturalmente as virtudes que delas saem. As crianças são alegres, as crianças são espontâneas, as crianças falam as coisas assim, que nos deixam de cabelo em pé. As crianças são inocentes, as crianças são puras. As crianças, elas acreditam nas coisas, elas são tão cheias de esperança. As crianças são tão fiéis, irmãos. O pai pode ser o maior carrasco, o pai pode ser um alcoólatra, mas quando ele chega, a criança, ela é tão fiel ao seu pai, que ela não quer saber se o pai está fedendo a cachaça, ela corre e abraça o seu pai, porque ela é fiel. A criança é tão cheia de virtudes. Então é importante a gente perceber e lembrar essa noite, que para a gente colecionar a virtude, precisa que primeiro a gente volte a ser crianças. Tem um escritor que já morreu, Brennan Manning, que ele disse que se nós não nos tornarmos como crianças, o céu estará cheio de crianças. Se nós não nos tornarmos crianças, o céu ficará somente cheio de crianças, somente elas vão subir se nós não sermos como elas. Tem um episódio na Bíblia que os discípulos estão querendo que Jesus fique em paz, e eles tentam afastar as crianças, mas ele repreende os discípulos e diz: deixa eles vir, porque delas é o reino dos céus. Ele fala: se vocês não forem como essas crianças, vocês não herdarão. Então, como que nós nos tornamos crianças, irmãos? O Paulo já disse aqui: quando a gente nasce pelo Espírito. Quando a gente nasce de novo, e aí a gente nasce pelo Espírito. Então, primeiro, para ter coleção de virtudes, é preciso nascer de novo e nascer pelo Espírito. Segundo, é importante lembrar que essas virtudes, elas não são de nós mesmos. Nós não somos capazes de desenvolver virtudes por nossa própria força, no nosso braço, porque nós somos ruinzinhos. Mas é a ação do Espírito e o mover do Espírito que faz com que a gente colecione as virtudes. E o que é virtude? Se você botar no Google, vai aparecer virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável.
Por exemplo, do ponto de vista moral, da religião, do comportamento. 2, virtude é conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. Ou seja, virtude é se conformar num comportamento que agrada, que é moralmente correto, que é bonito de se ver, que é limpo, que é verdadeiro. Então, irmãos, precisamos ser como crianças nascidos de novo pelo Espírito. Precisamos deixar que o Espírito nos envolva e nos influencie. Precisamos ser cheios desse Espírito para então sermos capazes de colecionar as virtudes. Para que o nosso pacotinho de figurinhas seja cheio de figurinhas douradas, como na Copa. Que as nossas figurinhas e as nossas virtudes se sobressaem, apareçam, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. E aí, irmãos, são 9 as virtudes que estão no versículo 22. Paulo vem falando à igreja de Gálatas, nesse capítulo 5, sobre a circuncisão. Ou seja, eles já estavam sendo transformados como cristãos, mas estavam sendo levados a uma prática de judaísmo, de circuncidar. Mas Paulo está dizendo que eles foram chamados para a liberdade, que eles não devem usar da liberdade para a libertinagem. Paulo vem dizendo, se você lê, que a circuncisão não está no exterior. Nós falávamos disso nos jovens. A circuncisão é no nosso coração. A aliança com Deus é de dentro para fora, não é coisa estética e externa, mas é interior. Ele vem falando sobre isso, então ele chega e diz que as obras da carne, assim como a circuncisão, assim como coisas da lei, são imoralidade sexual, são ódio, inveja. Ele fala que as pessoas não devem se odiar. No versículo 15 diz, olha, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, o ódio é um suicídio coletivo. Quando você odeia alguém, você está cometendo um suicídio coletivo com essa pessoa. E aí, no versículo 22, ele vai dizer dos frutos do Espírito. Ele vai nos convidar a manifestar as virtudes. A primeira virtude é amor, mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Essa semana falamos muito de amor lá nos homens. Um monte de homem velho falando do amor. E é legal, irmãos, que no versículo 14, Paulo resume o que é amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse que de toda a lei nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. João, o apóstolo João, lá nas cartas, ele diz que se nós dissemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, aqui nós estamos vendo, nós não estamos amando a Deus. Porque se nós não somos capazes de amar o irmão que a gente vê, que a gente toca, como eu digo que amo a Deus? Então estão dizendo Jesus e João sobre o amor a Deus e o amor com o outro. Mas Paulo, irmãos, no versículo 14, ele resume o mandamento todo numa coisa só, que é amar o próximo como a nós mesmos. Porque ele já entendeu que, assim como João entendeu, que se a gente não ama o outro, nem adianta começar a querer falar em amar a Deus. Então esse amor é um amor verdadeiro, um amor que parte de dentro de nós com sinceridade. A virtude do amor precisa ser vivida por nós. E é não somente dizer que a gente ama a Deus, não é suficiente. Nós vamos ter que mostrar em ações que a gente ama a Deus, amando o irmão. Nós aprendemos lá nos homens na segunda-feira que o amor, ele não é um sentimento, uma coisa, uma música, um poema. O amor não é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Não é isso. O amor, ele é atitude, o amor é escolha, o amor é um estilo de vida. Então, essa virtude que o Senhor está nos convidando essa noite de amar, de amor, é o amor a Deus, sim, mas mostrado num amor às pessoas. Você precisa amar o seu irmão. E o irmão mais chato você vai ter que amar, o parente mais insuportável você vai ter que amá-lo. Então, a primeira virtude é amor. A segunda virtude é a alegria, mas o fruto do Espírito é a alegria. Que alegria é essa? A alegria da salvação.
Que alegria é essa? A alegria do contentamento em Deus. 1 Pedro capítulo 1, dos versículos 7 ao 9. Vamos falar dessa alegria da salvação, dessa alegria em Deus. Coloca aí. Versículo 7 ao 9. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Tem uma frase do Santo Agostinho que é assim, ó: a busca de Deus é a busca da alegria, o encontro com Deus é a própria alegria. Que alegria é essa? Que virtude de alegria é essa, irmãos? É uma alegria que ela está acima de qualquer circunstância. Porque mesmo quando o dia está ruim, mesmo quando as coisas não estão acontecendo do meu jeito, mesmo quando eu sou maltratado, mesmo quando eu estou num lugar onde eu não sou bem recebido, a minha alegria, ela é tão visível, ela é tão inerente a mim, porque eu sou salvo em Jesus Cristo, que não tem outra coisa capaz de me tirar desse lugar de alegria, de contentamento. Eu estou tão satisfeito em Deus, porque eu sei para onde eu estou indo, de onde eu vim, que nada e ninguém me tira esse lugar da alegria do Senhor. A alegria da salvação. O salmista Davi, quando peca, ele ora e pede: Senhor, não retires de mim a alegria. Provérbios 15 diz que a alegria aformoseia o rosto, o coração alegre aformoseia o rosto. Irmãos, como filhos de Deus e como crianças que nasceram do Espírito, a gente precisa demonstrar alegria, precisa haver em nós um rosto aformoseado, aformosado, não sei como é que fala, mas o nosso rosto precisa estar tão brilhando da alegria do Senhor, porque quando nós temos Jesus, nada mais nos falta. Jesus é tudo o que precisamos, e Ele é tudo o que temos, e nós já o temos. Então, que essa virtude, a alegria, não nos falte. Como uma criança que a gente faz bu e ela sorri. A gente vira o rosto e volta e ela sorri para nós. Que o Senhor não precise de mais nada, fazer nenhum esforço para que a gente sorri para Ele. O nosso Pai só precisa dizer bu e a gente se alegra nele, porque a gente é satisfeito nele, porque Ele é tudo que temos e Ele é suficiente para nós. A terceira virtude é paz, mas o fruto do Espírito é paz. Nada, irmãos, ninguém, nem nada pode explicar a paz de Deus. Não sei se você já viveu isso em algum dia da sua vida, mas está tudo desabando e alguém olha para você e fala: caraca, como que você consegue ter essa paz? Aí você pode dizer: eu tenho a paz que excede todo entendimento. Romanos 5, versículos 1 e 2. Romanos 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paz com Deus, automaticamente eu vou ter paz com o mundo. O mais importante é que eu seja justificado, e nós fomos justificados pela fé, nós nos reconciliamos com o Senhor, nós temos paz com Deus, nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro, nós éramos
filhos das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós não éramos nada e agora somos filhos de Deus. Nós temos paz com Deus. E que paz é essa? A paz que excede todo entendimento. Jesus disse, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz do Senhor é diferente, é uma paz que não nos tira da rota. É uma paz que não se negocia, não se compra. Não precisamos ter uma arma ou seguranças para que a paz de Deus esteja conosco. Nós temos a paz de Deus e a paz com Deus. Então, irmãos, nada pode nos afobar. As notícias ruins, as coisas que estão vindo por vir, nada disso pode nos tirar a paz, porque nós já fomos conciliados com o Senhor. A paz de Deus excede todo entendimento. Estar em paz com Deus, essa paz que é diferente, ela excede as lutas, as adversidades. As virtudes são amor, alegria, paz. Em quarto lugar, as virtudes também são paciência. A paciência é uma virtude. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Coloca aí Salmos 37, versículo 7 ao 9. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Irmãos, a paciência, a Bíblia diz que ela produz perseverança. Mas eu queria olhar a paciência no aspecto de nós esperarmos por Deus, como o salmista diz. Mas o que atrapalha a gente esperar por Deus? A nossa olhadinha para o lado. A nossa subida no muro para olhar a grama do vizinho. O salmista diz, olha, vocês não devem olhar, se aborrecer com o outro. Olha, não se aborreça com o sucesso dos outros. Sabe o que está dizendo, irmãos? Pare de julgar o alheio. Pare de se comparar. Irmãos, tem um grande mal para nós, algo que tira a nossa paz, que não deveríamos perdê-la, é a comparação. Você olha para você e você olha para o seu vizinho, você olha para alguém e você pensa, caramba, fulano está prosperando, caraca, fulano já trocou de carro, eu estou nesse carro ainda, já trocou de carro 5 vezes, eu ainda não comprei meu carro, caramba, fulano tem 5 filhos e eu só tenho 1. Você pode pensar, caraca, a Luísa e o Godinho já estão lá com 2, olha, eu queria casar, não casei ainda. E você fica comparando. Irmãos, em nome de Jesus, repreenda e tira isso da sua vida. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Espere pelo Senhor, descanse no Senhor. Irmãos, quando você se perceber comparando, e um lugar para acontecer isso muito é no Instagram. E você olha o Instagram e aquelas pessoas com um sorriso branco, com o cabelo brilhando. Você vê que a pessoa todo mês está viajando para um canto. Ela viaja sempre e você fica olhando, caraca, eu não consigo ir ali na Avenida Brasil. E você fica comparando e isso vai tirando a sua paz. Espere pelo Senhor. Não se irrite, isso só leva ao mal. E os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor, receberão a terra por herança. Ser paciente, irmãos, aqui é não sucumbir ao julgamento alheio. É não cair nesse erro da comparação. Não compare. Você é a pessoa mais completa. Você tem o Senhor Jesus. Em quinto lugar, colecione a virtude da amabilidade. Em algumas versões fala gentileza. A amabilidade, gentileza é uma disposição para agradar.
é brandura de temperamento, tranquilidade de espírito, uma disposição tranquila e uma disposição para tratar todos com urbanidade e polidez. É ser alguém brando, alguém agradável. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente e todo mundo gosta que ela chegou? É amabilidade. Você chega e as pessoas, caraca, que bom que você veio, que bom que você está aqui. O oposto disso, sabe o que é? É o que o pastor Marco Feliciano fala, o crente que é batizado no pote de vinagre. É a pessoa azeda, é a pessoa ranzinza. É alguém que está sempre com a cara de quem comeu algo estragado. Irmãos, em nome de Jesus, repreende isso da sua vida. Você precisa chegar no ambiente e demonstrar ternura, demonstrar confiança, demonstrar amabilidade, demonstrar que você é alguém que é terno, que é humilde. Isso é ter o Espírito, isso é ser guiado pelo Espírito. Tranquilidade de espírito. Gentileza, todo mundo sabe, gera gentileza. Engraçado que na segunda-feira o irmão Flávio falou disso, né? Nós falamos do amor e ele colocou a gentileza como um aspecto tão paralelo, tão junto do amor. Irmãos, não exime em ser gentil. Você é esposo com a esposa com o esposo, com os filhos, com um amigo. Sabe, se tiver alguém pregando aqui, ser gentil, trazer uma água, perceber que a pessoa está suando, traz uma toalha. Alguém está lá fora, irmãos, ou qualquer lugar, comece a perceber as oportunidades de ser gentil, sabe? De mostrar uma excelência, um cuidado, de mostrar que você se importa. Sabe, no seu trabalho, os seus colegas de trabalho, será que você não pode levar alguma coisa, um chocolate para alguém? Será que você não pode pegar um post-it e escrever, olha, você é amado de Deus para alguém? Você não pode ser gentil para alguém? Será que não tem uma oportunidade no seu dia que você pode esperar e deixar que o outro passe na sua frente no carro? Eu estava falando com a Maria vindo para cá, meu Deus, Deus sabe que eu estou indo para a igreja e Ele me testa toda vez para que eu seja paciente. Porque eu sou muito paciente em tudo o resto, menos no trânsito. E é um tratamento que eu preciso sempre perceber que Deus está fazendo comigo. E toda vez que eu estou vindo para cá, sempre tem um carro que não quer andar na minha frente. E é um desafio para que eu me comporte. Então, irmãos, perceba, comece a olhar a vida, as coisas, com esse aspecto, onde eu posso demonstrar virtude aqui? Vai ser diferente, você vai olhar, caramba, beleza, pode passar. Oh, virtude, amabilidade, eu deixei o carro passar, vai com Jesus. Eu estou colecionando as minhas virtudes. Passe, tome aqui uma água, tome um café, uma toalha, por gentileza, passe, vai você primeiro. Entrou um idoso no ônibus, Gabi, deixa o idoso sentar, amabilidade, seja gentil, colecione virtudes. Sexto lugar, a bondade. Precisamos fazer o bem em todo o tempo. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Uma folha à frente. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. No versículo 9 diz, olha, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Bondade, irmãos, fazer algo para alguém, servir alguém. A Bíblia diz que se alguém chega até você com dificuldade, você fala assim, vai com Deus, e você não dispõe de nada, você precisa dispensar a pessoa com alguma coisa palpável. Não pode ser só, Deus te abençoe. Não, ela precisa de um pão, de uma cesta básica, de alguma coisa, de um abraço. Não nos cansemos de fazer o bem. E é legal, irmãos, que hoje em dia é uma discussão assim, quando você dá uma esmola para alguém na rua, já vem alguém assim, parece que vem um alto-falante. Vai comprar droga, hein? A gente é julgado naquilo que a gente disponibiliza para os outros, e agora a gente tem que ficar mirando e pensando se vamos dar a oferta, a esmola ou não, porque vai comprar droga. Irmãos, em nome de Jesus,
Deixa a pessoa, mas faça a sua parte. Colecione essa virtude, dê esmola, ajude, faça o bem a alguém. Pare de querer ficar julgando, imaginando o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Deixe que o mundo olhe para nós e fale assim, olha, esse povo é muito bobo, ajuda, e a pessoa vira as costas. Irmãos, deixem falar que você é bobo, mas faça o bem em todo o tempo, não perca a oportunidade. Olha, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo, olha, faça o bem, olha, não se canse de fazer o bem. Se você não desanimar, você vai colher, ou seja, pode ser que você não pegue o fruto daquilo, você não veja o fruto, mas não se canse de fazer o bem. Isso é uma virtude do Filho de Deus. Eu estava lembrando da irmã que fez o pano de prato, não está aqui hoje a irmã, esqueci o nome, Silene. A irmã fabricou uns panos de prato para vender aqui na igreja, para que esse dinheiro fosse para o projeto da missionária Patrícia Volga, né? Romanos, acho que 1:9, se eu não me engano. Olha que disponibilidade, irmãos. A irmã gastou do seu tempo, de um material, fabricou uns panos de prato, trouxe para cá, para que a gente compre. E o dinheiro não precisa nem passar por ela, já vai direto para um projeto, que eu acho que a irmã nem sabe que ela está fazendo isso. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Eu lembro, e me marcou muito o dia que o pastor Josias contou aqui, que ele, todo dia de manhã, ele levava um pão embrulhado num guardanapo para o pessoal da Boca, não é isso? E sabe, irmãos, às vezes a gente não gosta de falar essas coisas para não parecer que está se gloriando, mas é bom testemunhar isso para que inspire a gente. Será que não tem nada que a gente possa fazer? Será que não tem um Pix para alguém? Será que não tem um projeto? Será que não tem um missionário para a gente adotar? Será que não tem uma criança na nossa rua que não tem um brinquedo, e você sabe que ela não tem brinquedo, e é dia das crianças? E será que não tem nada e nem ninguém que você possa ofertar o seu tempo e dar e mostrar que você tem virtude? E mostrar que o fruto do Espírito é uma fruta tão vistosa que a pessoa pode pegar desse pé aí, ó, um pezão de frutos tão bonito, que dá fruto o ano todo, que as folhas não murcham, que estão sempre verdes. Se nós formos plantados junto ao ribeiros, que é o Senhor, junto às águas do Senhor, nós teremos essa árvore que não para de dar frutos. Deixa o mundo falar que você é bobo, irmão, mas não se canse de fazer o bem. Em sétimo lugar, fidelidade. O tempo está passando. O fruto do Espírito também é fidelidade. Fidelidade, irmãos, é ter compromisso com aquilo que assume. É comprar e pagar, é pegar emprestado e devolver. Ser fiel, fidelidade é ser fiel e é ser constante, firme. Em Hebreus 10, 23 diz, olha, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, ter fidelidade, ser fiel, é ser constante, ser firme, ser de verdade, ser íntegro, é não titubear, é assumir um contrato e ir até o final, é pegou emprestado, devolve. Ser fiel ao Senhor, nem se fala, é honrar o seu nome em todo lugar. Não é vestir uma capa de crente na igreja, porque ser crente aqui é muito fácil, mas na rua, no trabalho, a gente precisa ser fiel ao Senhor. E a fidelidade de Deus, irmãos, ela não depende da nossa, isso que é importante. Glória a Deus por isso. Em 2 Timóteo 2,13 diz, olha, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, fidelidade não é uma moeda de troca, não é barganha. Eu não preciso ser fiel para que Deus seja fiel, Ele é fiel em todo o tempo. Mas a minha fidelidade é uma virtude, é um fruto que mostra que eu sou filho dEle. Em 8º, mansidão. Mansidão. Versículo 23, mansidão. Mas o fruto do Espírito é mansidão. Controlar nosso instinto e imitar Jesus. Jesus é manso e humilde de coração.
das grandes características de alguém que é manso, irmãos, eu queria falar com os irmãos sobre aquele que tem um coração ensinável, aquele que é humilde. O pior tipo de gente é aquela pessoa que não gosta de aprender, não está aberto ao aprendizado. Não adianta você falar com ela que ela não compreende. Ela não gosta de ser corrigida, ela não gosta de ser chamada a atenção, então ela nunca aprende. Mas o manso, irmãos, ele é aberto, ele tem um coração ensinável. Ele se controla diante das adversidades, diante dos choques. E ele é humilde para aprender, é humilde para ouvir. Ser manso não é ser bobo, é ser humilde, é ser alguém disponível, alguém que está sempre atento a como ele vai melhorar. O humilde não é fraco, bobinho, mas o humilde é temente a Deus. Ser manso, irmãos, é temer a Deus. Então, antes de responder a alguém, você pensa que está falando a Deus, falando com Deus, e você se segura e age com mansidão. E assim como Jesus, você pode ser manso e humilde de coração. Por fim, irmãos, 9 horas, domínio próprio, o final do versículo 23, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Talvez o mais difícil. Porque a gente às vezes vai fazendo tudo, a gente é bondoso, a gente é amável, a gente se comporta bem, a gente responde às pessoas bem, mas não pisa no meu calo não, que aí roda a baiana, e aí já era, tudo vai por água abaixo. Então, domínio próprio. E para mim, domínio próprio é como uma guerra silenciosa. É algo que está acontecendo aqui dentro o tempo todo, e a gente parece que está sempre pisando em ovos. Nós travamos diariamente uma guerra contra os nossos impulsos, os impulsos do nosso eu. E é duro, irmãos, controlar esses impulsos. E 2 deles são os mais difíceis. O primeiro, o impulso da nossa guerra interior, do nosso domínio próprio. O primeiro, que eu acho um dos mais difíceis, é nós segurarmos a nossa língua. Bota aí, Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É o famoso quem fala demais dá bom dia a cavalo, sabe? Fala, e no falar muito, acaba falando o que não deve, falando mal, falando maledicências, falando com inveja, falando aquela coisa ácida. Então, segura a sua boca, fala menos. Amém? Tiago 3, do 3 ao 6. Tiago 3, do 3 ao 6. Por que a gente precisa segurar a língua? Olha a força e o poder que a língua tem. Tiago 3, versículo 3 ao 6. Amém, Jesus. É o Marquinhos. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A palavra é muito explicadinha, né? Não preciso nem falar nada. Um negocinho pequenininho, contamina, como um bosque, que uma fagulha, como um navio, que um leme. Irmãos, a gente precisa controlar a nossa língua. A gente deve sair dos nossos lábios palavras de bênção, de paz, palavras que
que agrada ao Senhor. Então, nesse domínio próprio, irmãos, perceba e se atente àquilo que você fala, de quem você fala, como você fala, a intenção que você fala. Outra guerra dura que nós vivemos é contra os desejos da nossa carne. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. Fala dos nossos impulsos sexuais. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, irmãos, o tempo todo o nosso corpo, a nossa mente vem em pensamentos ruins, pensamentos podres. É só comigo que é assim ou não? A gente vem em pensamento ruim, não vem ou não? E a gente precisa controlar, dominar. E como que eu controlo isso? Sendo cheio do Espírito, das virtudes do Senhor, andando no Espírito. Nós devemos dizer não ao pecado, irmãos, todo santo dia. Todo dia a gente precisa dizer não às vontades que vêm na nossa mente, às coisas ruins. Todo dia a gente não pode achar e ficar orgulhoso e achar que a gente é poderoso, e a gente é super-homem, super-crente. Não, se a gente não vigiar, se a gente não dizer não todo dia, a gente vai cair diante das intenções da nossa carne. Em Gálatas, Paulo disse que eles militam a carne contra o espírito contra a carne. Então é preciso alimentar o espírito para que a gente consiga dizer não. E como diz a canção, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Amém até aqui? Acabou os 9. Então os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que a gente volte à inocência de uma criança. Que a gente, como as pessoas fazem na época da Copa, que a gente faça o tempo todo. Que a gente junte as nossas figurinhas. Que os nossos encontros sejam uma troca de figurinhas. Eu tenho amabilidade, o Guilherme tem a mansidão, o pastor tem o domínio próprio, e o Josias tem a alegria. E o Josias abre a boca aqui, ele só tem alegria, ele faz a gente sorrir, e a gente se encontra, e a gente bate essas figurinhas, sabe, irmãos? E a gente cresce no Senhor. Voltemos à inocência, irmãos. Voltemos a ser como crianças. E colecionemos as virtudes de Deus. Amém?